E aí, clã, tudo certo? Hoje eu venho aqui para falar sobre mais um conteúdo de Flutter. E dessa vez eu venho falar sobre um conteúdo bem legal aí, que é sobre snack bars. Principalmente em como fazer um snack bar global. Algum tempo eu precisei estar fazendo um snack bar global e eu não sabia muito bem como fazer, então eu procurei na documentação. Eu vi vários vídeos, vários posts, então eu resolvi criar também um post lá na comunidade dev para estar explicando certinho e criando conteúdo em português, né, para poder estar ajudando aí nossa comunidade. Então, quando eu estudei como poderia criar um snack bar, eu fui buscar lá na documentação do Flutter e também no Material Design, porque a partir de agora todo componente que eu preciso fazer em Flutter, eu já pego e vou lá junto na documentação do Material Design para saber que tipo de comportamento esse widget que eu vou fazer ele precisa ter. E para quem não sabe muito bem onde encontrar essas documentações, né, que é a documentação do Flutter e do Material Design, que são da Google também, eu vou deixar na descrição para vocês estarem lá conferindo, porque vale muito a pena vocês dedicarem um tempo exclusivo para poder estar lendo lá certinho, porque é muito importante. Então, para entender um pouquinho melhor sobre como que funciona o uso de um snack bar, segundo a documentação do Material Design, o snack bar ele é utilizado para mostrar para o usuário quando um processo foi executado ou ele irá ser executado. Então ele tem que aparecer temporariamente na tela para o usuário e desaparecer sem uma interação de usuário. Ele tem que ter, por exemplo, vida própria, ele tem que aparecer e desaparecer por um determinado tempo. Então, basicamente, ele tem três princípios a serem seguidos. Primeiro é o informativo, onde ele fornece a atualização do processo, né? Ele é uma mensagem que está avisando o que está acontecendo, né, de alguma operação. O temporário, onde que ele aparece e desaparece por conta própria. E por último, o contextual, onde ele tem que aparecer na parte mais adequada para o usuário, onde não vai estar atrapalhando ele. Então eu separei três pontos mais importantes que eu considerei, lendo a documentação do Snack Bar, que eu diria que são os principais, né, os básicos ali para você ter um compreendimento melhor de como que funciona, que no caso é anatomia, comportamento e colocação. Bom, a anatomia de um snack bar, ele tem, primeiro, tem que ter uma etiqueta de texto, onde que você vai escrever o que você vai querer estar mostrando para o usuário, o recipiente aonde ele tem que estar alocado, geralmente é um retângulo, e a ação que deseja ter dentro do snack bar, que geralmente é opcional. O comportamento que ele tem que ter, como eu havia mencionado, ele tem que aparecer e sumir sozinho, só que tem que tomar muito cuidado pelo fato de que quando você começa a mandar muita mensagem para o usuário, os snack bars não podem ser empilhados. É uma regra que está na documentação, é uma boa prática a ser seguido, né, melhor dizendo assim, porque isso pode atrapalhar a experiência de usuário. Então evite ficar empilhando o snack bars, né, as mensagens que vão aparecendo para o usuário, porque isso pode acarretar problemas. Então aparece uma de cada vez. Então apareceu uma, saiu, apareceu outra, saiu, assim por diante. Outro ponto importante é também não altere o comportamento dos seus elementos na tela para poder mostrar esse snack bar. Como assim? Cara, ele não pode, grosseiramente dizendo, ele não pode empurrar outros componentes, ele não pode alterar a forma que os componentes estão na tela para poder mostrar. Ele tem que surgir e não atrapalhar a sua tela. Outro ponto é a colocação, onde que esse snack bar deve ficar. Então, geralmente, ele fica na parte inferior da sua aplicação e ele tem que aparecer em algum lugar onde que principalmente não cubra uma barra de navegação, porque isso vai atrapalhar a experiência do usuário para poder estar navegando ali. Então evite colocar essas barras na frente dos menus. Outro ponto importante é o snack bar abranger toda a sua largura da tela. Isso não é uma boa prática, mas só que isso também não é errado. Como na própria documentação do Material Design fala, para você tomar cuidado ao utilizar esse componente que abrange toda a largura. Porque, por exemplo, ele pode estar aí cobrindo todo o menu inferior da tela da aplicação. Isso não quer dizer que você não possa utilizá-lo com a largura total, mas sim que você tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar essa largura total. Beleza, falamos de todo o problema que pode acontecer aí, vamos mostrar uma boa prática, né, do uso do snack bar, como demonstra na documentação do Material. Então, lá na documentação, ele fala pra gente colocar a nossa barra de snack bar em cima de componentes
onde que eles possam ser estendidos, né? O que isso quer dizer? Onde telas onde que você possa dar um scroll. Então, tipo, não vai atrapalhar para o usuário clicar em alguma coisa com o snack bar ali. Ele vai conseguir scrollar a página para baixo e vai poder clicar normalmente, né? Ele não vai atrapalhar a usabilidade do usuário. Então esses foram alguns pontos que eu identifiquei importantes a serem estudados antes da gente implementar de fato o Snack Bar. Vou deixar todas as documentações na descrição do vídeo para vocês estarem lá conferindo, porque isso é muito importante. A documentação tem que ser o seu melhor amigo aí, porque é lá onde tem tudo. Então onde você precisar vai estar lá, beleza? Então qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode deixar aí nos comentários, que eu vou ficar muito grato e feliz de poder responder vocês, beleza? Então valeu, partiu pro código. Beleza, então pessoal, eu criei uma base aqui para a gente poder estar testando e estar implementando esse Snack Bar global. Só que antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria esclarecer algumas coisas. No post que eu fiz lá na comunidade Dev, quando eu falo aqui sobre o Snack Bar, até o momento o Snack Bar era filho do Scaffold, né? Eu deixo bem claro aqui no artigo que ele é filho do Scaffold. Só que hoje ele já teve uma modificação. Se vocês vierem aqui na documentação do Flutter, vocês conseguem ver que o Snack Bar ele não é mais filho do Scaffold. Agora ele é filho do Scaffold Message, beleza? Então teve essa alteração aqui. Se vocês virem aqui no projeto aqui do Git deles, aqui, eles falam aqui certinho que não é mais do Scaffold, agora ele é do Scaffold Message. Eles mudaram a forma de como é feito, né? Não precisa mais de um build context para poder estar aí criando um Snack Bar, né? Então ele não precisa estar sobre um Scaffold, ele tem que estar sobre o Scaffold Message. Então, se a gente vir aqui no final, eles dão um exemplo aqui, ó. Como era antes, né? O código como era antes da migração. Antes você chamava scaffold.off context show snack bar. Agora, depois da migração, simplesmente vai fazer assim, scaffold message.off show snack bar. O que isso impacta, galera? O que isso muda? Aqui na documentação eles falam sobre isso, né? Quando ele fala sobre o novo Scaffold Message, aqui ele fala sobre persistir em todas as rotas que sofrerem alteração. Ele vai poder ficar visualizando, né? Ele vai aparecer, não importa se você muda de rota, a não ser que você especifique um controlador para isso. Você pode também estar definindo aí um escopo para ele, beleza? Então só para vocês saberem mesmo que agora mudou. Esse é o código que eu falo lá no artigo. Então hoje, se vocês virem aqui e fazer aquele código, ele já vai mostrar aqui que foi depreciado, né? Ele fala que deve ser usado o Scaffold Message. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso código, criei uma tela home aqui pra gente. Criei aqui também dois botões, onde um vai para a segunda tela e o outro vai mostrar o Snack Bar global. Então, se a gente clicar no primeiro, ele vai para uma outra tela. Tem outra tela aqui que ela não faz nada, ela simplesmente volta. E a outra tela que mostra o Snack Bar global, que não está funcionando ainda, né? Que a gente vai implementar agora. Então, ficou muito mais simples agora fazer esse Snack Bar global. O que a gente vai fazer? Quando a gente clicar nesse botão, ele precisa mostrar o Snack Bar. Nessa função aqui, onPressed, a gente vai fazer uma função aqui para mostrar o Snack Bar. Beleza. Então aqui dentro a gente vai criar o nosso widget Snack Bar e vai chamar ele. Beleza. Criei aqui o meu Snack Bar. Aqui você pode colocar várias configurações. Beleza? Então você pode colocar aqui uma elevação, o que o texto vai ter. Pode colocar também aqui um background color, padding, key, margem e assim por diante. Pode fazer a sua configuração do jeito que você quer. Feito o seu Snap Bar, a gente vai chamar agora. E como que a gente chama? A gente vai usar o Scaffold Message, porque como vocês viram aqui na documentação, é ele que agora é pai do Snack Bar, beleza? Então a gente vai vir aqui e dar um show Snack Bar, que ele já até autocompletou aqui pra gente. Simples assim. Vamos testar. Beleza, já está funcionando lá aqui local. E se você mudar de rota enquanto ele estiver ativo, por exemplo assim, ele vai aparecer lá bonitão, entrando e saindo. Pode ir para outra rota, pode voltar, que ele vai aparecer do mesmo jeito.
Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui e até mais.